A paz do Senhor a todos do nosso canal, pastor. Aqui é o pastor Juninho do Espírito Santo. Eu tenho o canal de Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo também, que você pode olhar lá, que tem as aulas da nossa escola bíblica dominical. Mas eu venho com um texto aqui para vocês hoje no livro de Ageu. Ageu, que faz parte dos profetas menores, dos 12 profetas menores ali, que eu sempre explico. Os profetas menores não são porque eles são baixinhos, pequenos, eu sou baixinho. Não é por isso não. Os profetas menores, eles são por causa do livro deles, livro pequeno que eles têm. E o profeta Ageu, aqui no livro dele, são 2 capítulos e é um texto muito conhecido que fala assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Até tem louvores, hinos maravilhosos que são cantados dessa forma aqui e demonstrando essa história aqui que o que vai acontecer depois vai ser maior do que aconteceu anteriormente. Mas tem um significado dentro desse texto. Um significado que quando nós vemos aqui, diz assim o texto: assim diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 1, versículo 2, e é bem importante você prestar atenção aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Então, versículo 2, 3 e 4. Aqui nós vemos o texto. O que ele está dizendo aqui nesse texto? Dizendo que o povo estava muito tranquilo. O povo falava assim que ainda não era tempo de edificar, tempo de construir o templo, reconstruir o templo, que estava destruído, que a gente sabe a história de Neemias, que é ao mesmo tempo destruído. E aqui nós vemos dentro dessa história aqui, só lembrando que Neemias foi nessa terceira ida para a reconstrução lá do templo, e essa aqui ainda não tinha acontecido. Nós vemos aqui o povo muito tranquilo, o povo bem tranquilo, e dizendo, não, vamos primeiro ajeitar nossas coisas aqui, depois edificar a casa. E aí Deus usa o profeta Ageu para dar aquele puxão de orelha no povo. Qual é o puxão de orelha no povo? Para que eles tomassem uma posição, que eles fossem reconstruir, que eles voltassem a adorar a Deus no templo. Olha o versículo 5 para você ver o que diz aqui. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E aí diz, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Então o que ele está transmitindo aqui? Ele está dizendo, olha, vocês têm tanta coisa, vocês recebem o salário, mas parece um saco furado, que você coloca o dinheiro e vai embora. Você se veste bem, mas não se aquece. Ou seja, eles não estavam sendo abençoados. Eles estavam tão preocupados com a vida deles, com o materialismo deles, que eles estavam deixando de lado aquilo que precisava ser a reconstrução do templo, a reconstrução daquele templo maravilhoso. E aqui vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E aqui que me chama a atenção, tanto para eles lá, como para nós hoje. O que ele vai dizer assim? Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Mas ele está dizendo assim, ei, vocês estão aplicando o coração nas coisas de vocês, mas vocês precisam aplicar nas coisas de Deus. E o que nós vemos hoje, a igreja, muitas vezes as pessoas da igreja, muitos, eles aplicam o coração no seu dia a dia, aplicam o seu coração no materialismo, aplicam o seu coração na sua vidinha, na sua vida, no seu status, e não aplicam o coração nas coisas de Deus. Aqui o profeta Ageu, usado por Deus, então traz essa notícia para eles. Olha, vocês têm que tomar uma posição, tem que aplicar o coração de vocês nas coisas de Deus, na adoração ao Senhor. E aqui nós vemos a continuação do versículo, que ele vai dizer assim, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Aí ele está dizendo, ei, vai buscar madeira, vai reconstruir o templo, vai reconstruir, que aí eu me agrado.
Dessa forma que vocês estão, eu não me agrado. Dessa forma que vocês estão, só estão fazendo para vocês e mesmo assim não são abençoados. Porque fazem só para vocês. Aqui nós vemos a continuação, que ele vai dizer assim: esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxesse para casa, eu o dissipei como um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Olha que palavra tremenda, e para a igreja hoje, para você colocar no teu coração, você tomar uma posição de fazer a obra de Deus, independente de quem é pastor, independente do que for, faça para Deus. E o detalhe, fazer para Deus, mas o detalhe maior aqui, você está fazendo para você. E toda vez que você faz para você, Deus dissipa como um sopro. Por quê? Porque você não está agradando a Deus. A igreja precisa de você, as pessoas precisam de você, a igreja onde você congrega precisa de você, mas você vive de status, você vive de aparência, vive disso aqui, vive de viagem para lá, vive de dinheiro para cá, vive de luxo para lá e para cá, e não faz a obra do Senhor. Agora o texto ele vai dizer mais aqui: por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Olha, Deus dizendo aqui, usando o profeta Ageu para dizer para eles: olha, vocês não estão sendo abençoados, porque vocês estão retendo as bênçãos. Vocês estão retendo aquilo que Deus quer fazer. Vocês não têm mais porque vocês não fazem primeiramente a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que busca materialismo primeiro, status, vida de luxo, mas é uma vida de luxo que não é abençoada também. Você está retendo aquilo que Deus tem para você. E Ageu diz assim: fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das vossas mãos. Por quê? Porque você não está obedecendo. Mas aí ele fala: então ouviu Zorobabel, que Zorobabel é o primeiro que vai lá na edificação, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor: eu sou convosco, diz o Senhor. E aí ele vai comentar tudo isso. Eles tomam uma posição e vão para a reconstrução do templo, os muros, o templo, vão para a reconstrução. E aqui vai dizer mais, lá no capítulo 2 e no versículo de número 3: quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Então ele demonstra que, olha, quem viu lá aquela glória da primeira casa, a construção de Salomão, gigante o templo, agora vem depois, aí você vai ver a reconstrução da casa, pequena, não grande igual aquela, e por isso aí Deus fala: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque, resumindo, não importa o tamanho, não importa o seu tamanho, não importa o que você é, importa é que se você se posicionar e fazer as coisas para Deus, primeiro apresentar a Deus, você vai ver que Deus vai fazer maravilhas na tua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então ele demonstra aqui também, lá o profeta Ageu, dizendo que agora eles estavam tomando uma posição, e por tomar essa posição, a partir ali de Zorobabel, ao tomar essa posição, eles estavam
realmente agora vamos edificar a casa, vamos reconstruir a casa, vamos nos preocupar primeiramente com Deus, se preocupar em adorar a Deus, se preocupar em entregar a vida para o Senhor, se preocupar em fazer a obra do Senhor, se preocupar em tomar uma posição diante de Deus, e você vai ver que Deus não vai reter os céus, o orvalho, Deus não vai reter os frutos, Deus vai abençoar, mas coloca o teu coração para a glória do nome dele. As tuas pregações, aonde for, o mundo inteiro que você for pregar, para a glória dele. Tudo que você vai fazer para a glória dele. Aí vai dizer um pouquinho mais. Ele vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, o meu é o ouro, e meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Tremendo, né? Glória a Deus. E o final, o último versículo, naquele dia diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Saltiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a minha palavra hoje. E segue o meu canal também lá, Juninho, Espírito Santo Dependentes de Cristo, que são 9 lições, 9, da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Deus abençoe. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a camiseta que eu ganhei hoje da minha esposa. Olha a camiseta que eu ganhei dela hoje. Linda camiseta. Ela entrega pra todo lugar aí, só entrar em contato, tá bom? Ela manda aí pelo correio. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, paz do Senhor e até.